está informando aqui pra gente. Ótimo som e imagem. Amém, Cláudio? Obrigado, Deus te abençoe. Omar Refuto, Zacho, também está assistindo. Luana Oliveira chegou. Pastor Wilson Campos. Elude Maile Ortiz, lá também de Lima, Peru. Apóstolo Elude. Eliude, firme e forte lá em Lima. Deus te bendiga, Eliude. Eliude Maile Ortiz. Glória a Deus. Tá dizendo que graça e paz, meu amigo, apóstolo amado. Um grande abraço dele, Peru. Uma bendição para você também, Eliude. Graças a Deus. Essas letrinhas que estão pequenininhas, né? Quero ver se eu consigo ler depois. Angélica Freire de Macaé. Pastora Angélica. Oh, glória a Deus. Estou esperando acabar a quarentena para a gente dar uma chegada lá. Fazer uma festa lá. É uma grande festa que vamos realizar lá naquela cidade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Pastora Sônia Borges também chegou, estou por aqui. Aleluia. Bem-vinda, pastora. Deus te abençoe. Graça e paz, Angélica. Um abraço do Marcelo aí. André Leal. Bispo André Leal, graças a Deus. Seja bem-vindo, bispo. Bispo Radamés Almeida. Domingo que vem, depois de amanhã, estaremos juntos lá, compartilhando a palavra, passando um tempo agradável lá com ele, na ceia, na formação dos obreiros da EPOI. Que maravilha! Vai ser uma festa maravilhosa no domingo de manhã. Bispo Radamés, lá em São Gonçalo, ligadão. Roberto Ângelo, Fortaleza. Ó, Marquinhos, Deus te abençoe. Muito obrigado, pastora Angélica. Dá um alô aí para ela. Bispo Radamés está assistindo aí, graças a Deus. Traga seu moço aí, ele vai comigo, sim. Está convidado. Cirineu chegou. Cirineu, você hoje não foi o primeiro não, Cirineu. Chegou atrasado, hein? Lá de Taubaté, ou seja, não perde uma. Acompanhando os olhos. Miguel Ângelo, Graça e Paz, lá de Fortaleza. Sharon Noronha Fortunato também já está assistindo, aleluia. Jorge Coelho, cadê o hebraico aí? Vai lá, Bokertov. Opa, Eretov, eu sempre erro. Eretov, Jorge, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome poderoso do Senhor. Daqui mais uns dias vai estar lançando o livro dele aí, ó, falando sobre livre-arbítrio. Até forte o livro dele, hein? Botou para quebrar. A gente está analisando o livro dele aqui, tá forte mesmo. Daqui um dia vai estar aí na praça. Ó, o Cláudio aqui, ó, Eliseu e seu moço, aleluia. Graças a Deus. Mais 30 segundos nós começamos. Ainda está faltando gente aí que não chegou ainda, está faltando o pastor Raquel, está faltando aí a turma que sempre aparece aqui. Eita glória, mas não tem problema não, vamos ministrar aí, vamos ministrar. Deus está operando, Deus está fazendo as coisas. Graças a Deus. Cadê meu lenço aqui para... Abre no livro de 1 Samuel, por favor. Depois do juízo, pode continuar. Samuel o quê? Primeira página do Samuel. No início. Amém, irmão. Vamos orar então? Chegou. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai, iniciando esse trabalho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, falando, Pai amado, da Tua palavra, do fundamento de governo, Pai amado, que as pessoas deveriam entender e compreender que nada se pode fazer nesta terra debaixo da Tua ordem, em que não haja realmente um fundamento executivo de governo para realizar a Tua obra, porque a obra do Senhor não pode ser feita de maneira relaxada. É o Senhor que diz, maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Por isso, Pai, abençoa, dá-nos entendimento, conhecimento, a Tua presença, a Tua direção, a Tua visão, para que nós possamos caminhar direitinho conforme nos ensina a Tua palavra. E todos aqueles e aquelas que nos estiverem ouvindo nesta tarde, sejam todos abençoados e peguem esta palavra para a edificação de sua vida e para agradar ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastora Raquel chegou, glória a Deus, Irajá conectado, graças a Deus, bendito seja o nome poderoso do Senhor. Então, meus irmãos,
Como nós falamos, nós vamos hoje continuar falando sobre fundamento de governo. Amém? Bem, terminamos da terça-feira. We finished on Tuesday. Fazer uma introdução We're making an introduction ao governo de reis. about the government of the kings. Já demos alguma explicação sobre Saul, We have an explanation about Saul already, o início do reinado the beginning of his kingdom, e também a explosão profética. and also the prophetic explosion. Você vai ver You will see que assim que começa o reino, that just like when he starts the kingdom, o ministério profético se expande. the prophetic ministry expands. Ele começa a crescer. It starts to grow. É claro que ele já havia antes, Of course, he was already existed before, mas não com tanta intensidade but he was not so intense que foi na época dos reis. as he had during the time of the kings. Porque quando Deus levanta o profético ao lado dos reis, Because when God raises the prophetic side by side with the kings, é porque o reino tinha, os reis tinham soberania, it's because the kings were supreme, e a soberania dos reis and the supremeness of the kings, precisava também de um fator de correção. they had to be fixed also. E como não se podia criar uma outra autoridade em cima do rei, And because you could not create another authority above the king, então o Senhor estabeleceu o ministério profético so God established the prophetic ministry como sendo a sua própria voz being his own voice ao lado dos reis. side by side with the kings. Então os reis podiam consultar a Deus So the kings could talk to God através dos profetas. through the prophets. E aos profetas caberia And the prophets, fazer a unção dos reis. they should anoint the kings. Então um rei só podia ser rei de Israel So a king could only be a king in Israel se tivesse recebido a unção para isso. if he had received the anointing for it. Então você vai ver que na primeira parte do governo So you will see that in the first part of the government dos patriarcas, of the patriarchs, não havia unção. there was no anointing. E ia passando de pai para It filho. was passing through father to son. No tempo dos juízes, In the time of the judges, também não havia unção. there was also no anointing. O Senhor levantava aleatoriamente as pessoas God raised sporadically some persons para que fossem juízes em Israel so they could be judges in Israel e governassem o and país. govern the country. Repreendesse os inimigos, Cast the enemies away, fizesse guerra contra os make inimigos wars against the enemies, e depois governasse Israel. and then after govern Israel. Agora chega a hora dos reis Now there comes the time of the kings, e aí começa a se desenhar and it starts to draw a visão do reino the vision of the kingdom no meio do povo de in Deus. the middle of the people of God. Eles pediram o rei They asked for a que king, o Senhor concedeu. and God gave them. E começa então esse período de governo And then start this time of government chamado de período do reinado em Israel. called the time of the kingdom in Israel. Então, assim que os reis se levantaram, So when the kings they raised, o ministério profético estava bem do lado dele. the prophetic ministry was Você- on their side. Eu quero que você entenda bem essa parte, I want you to understand well this part, porque você vai observar uma coisa because interessante. you will see an interesting thing. Você estude os profetas do Antigo Testamento, You're going to study the prophets of the New Testament, que tinha vários tipos de profeta. of the Old Testament, and there was a lot of kind of prophets. Tinha o profeta vidente, There were prophets that sees the future. tinha aquele que falava do futuro, There are prophets that talk about the future. tinha aquele que There were exortava, prophets that fix the people. e havia vários modelos de profeta, There was a lot of models of prophets. que não é o nosso caso aqui hoje, This is not our case today. falar sobre eles. Talk about these. Mas o que eu quero mostrar sobre todos eles But what I want to show you about all of them é que normalmente is that usually eles sempre profetizavam para os governos, they always prophesied to the governments, para os to reis, the kings, porque eles precisavam dar uma direção, because they must give a direction, não dá, mas mostrar uma direção not give, but to show a direction por onde os reis deveriam caminhar. where the kings should walk through. Que nós falamos que os profetas eram a voz de Deus. Because we have spoken here that the prophets were the voice of God. Apóstola Cosma também já entrou aqui, graças a Deus. Seja bem-vinda, apóstola Cosma Ventura. Em nome de Jesus. Então dava uma direção para eles. So they give a direction to them.
Então é uma coisa muito interessante isso, So this is a very interesting thing porque esporadicamente because sporadically eles também davam profecia para as pessoas, they also prophesied to the people, mas eles estavam sempre à disposição but they were always able. dos reis. They were always on this position of the kings. Porque apesar dos profetas serem uma direção para os governantes, Because although the prophets they were there to the kings, os governantes eram autoridade sobre os profetas. the kings were an authority over the prophets. Esse estudo tem que ser muito bem entendido This study has to be very well understood. para que a confusão que existe hoje nas igrejas So the confusion that there is nowadays on the churches não continue don't acontecendo. continue to happen. Porque hoje o profeta foi diminuído, Because nowadays the prophet was decreased. foi reduzido. He was reduced. Não todos, é claro, Not all of them, of course. porque ainda tem profetas Because there are still prophets que têm o temor de Deus that has the fear of God. e obedecem a And they Deus obey God. e vivem a palavra de And Deus. believe the word of God. Eles sabem como se comportar. They know how to behave. Eles sabem como profetizar para um líder. They know how to prophesy to a leader. E sabem como estar debaixo da autoridade desse líder. And know how to be under the authority of this leader. Porque existem alguns profetas hoje Because there are some prophets nowadays que infelizmente a soberba se aproximou deles. that unfortunately the arrogance got over them. Então eles acham, So they think, eles creem they believe que pode chegar em qualquer that lugar, they can come in anywhere, abrir a boca open their mouths, e profetizar o que and querem prophesy what they want, e dizer o que querem. and say whatever they want. E se ele não vai com a cara do pastor And if he doesn't like the pastor, ou do apóstolo or the apostle, ou de qualquer outro obreiro, or any other worker, eles carregam na palavra they make a heavy word, e trazem palavras pesadas. and they bring heavy words. Eles não conseguem entender They cannot understand que no governo that on the government existe autoridade. there is authority, E Deus não move a autoridade de um ponto para o outro. and God doesn't move an authority to a point from another. Quando Deus estabelece o homem com autoridade, When God establishes a man with authority, todas as pessoas em volta dele everyone around him devem obedecê-lo. must obey him. Não é o fato de por ter uma unção profética Isn't the fact of having a prophetic anointing que faz os profetas melhores do que os that reis. make the prophets better than the kings? Os reis tinham posição de governo. The kings had a position of government. Então quando eles chamavam o profeta, So when they called the prophet, o profeta tinha que vir. the prophet had to go. E se o profeta dissesse eu não vou, And if the prophet said, I won't go, o rei poderia mandar um esquadrão de combate buscá-lo. the king could send a troop to get him. Porque eles estavam debaixo da autoridade Because he real. was under the royal authority. Essa situação vai ser mais bem esclarecida The situation will be more well explained quando eu falar aqui do rei Acabe de Jezabel. when I was speaking about the king Achabe and of Jezebel. Então uma grande tentação que existe no meio do profético So a huge temptation that there is now on the prophetic é o espírito da manipulação. is the spirit of manipulation. Eu vou explicar isso mais pra frente, I will explain this on the future. porque é esse espírito de manipulação Because this spirit of manipulation, que nós chamamos de espírito jezabélico, then we call Jezebelic spirit, ele só cresce na igreja only grows inside the church quando o governo da igreja é fraco. when the church's government is weak. Porque se o líder da igreja Because if the leader of the church tem a convicção have the conviction de que Deus o colocou ali, that God put him there, todos os espíritos vão se submeter a ele, all the spirits will obey him porque ele vai exercer a autoridade because he exercises the authority que lhe foi concedida por that has Deus. been given to him by God. Digo isso, irmãos, I say this, my porque em brothers, muitos lugares because in a lot of places tem governantes there are governors que às vezes that sometimes eles procuram estabelecer um profeta como guru deles. they look to establish a prophet just like a sorcerer. E profeta não foi levantado para ser guru de ninguém. And a prophet was not called to be anyone's sorcerer. O profeta foi levantado The prophet was raised para fazer a vontade de to make the Deus, God's will, assim como o governante just like the government também está ali para fazer a vontade de Deus. is also there to make the God's will. Agora cada um no seu pedaço, But each one in your piece of land, cada um fica onde tem que ficar. each one stays where you must stay. Não pode achar que pode fazer o que quer. You cannot think you can do whatever you want.
Não, existe um espaço. No, there is a space, a limited. Existe como diz numa palavra grega, o metron. There is, just like you say in Greek, there is a metron. A palavra metron em grego quer dizer espaço de atuação, The word metron in Greek means a space of actuation, onde você vai desenvolver seu where ministério. you will develop your ministry. Largura, comprimento, Large and high, altura e profundidade. height and deepen. Quando Deus te chama When God calls you para fazer a obra to dele, make His work, ele te dá uma área para He trabalhar. gives you an area to work. Talvez você não soubesse disso, Maybe you don't know this, mas Deus estabelece. but God establishes. Você vai trabalhar nessa área You work in this area, e outro vai trabalhar em outra área. and other one will work in another area. Você deve ter percebido muito bem, You probably haven't realized well, e eu vou esclarecer isso quando chegar no Novo Testamento, and I'll explain this when I go to the New que Testament, Paulo um dia disse: that one day Paul eu said, me esforço para não pregar I get effort to not preach onde outros já tenham pregado. where others have already preached. Você pode não saber bem essa You história. might don't know well about this story. Você talvez tenha esquadrinhado bem essa You história. might haven't go deep on this story, Mas essa palavra de Paulo but this word of Paul tinha um endereço certo. had a right addresses. Ela foi dirigida a Pedro, It was being given to Peter, porque Pedro também era um pregador because Peter was also a preacher. de primeiro nível. He was very high quality. Então Paulo achava que não deveria pregar onde Pedro estava pregando. So Paul think he should not pray as Peter was preaching. Então hoje, quando você vai a Israel, So nowadays when you go to Israel, se você está numa condução num ônibus especial, if you're in a special bus, indo de Jerusalém para Galileia, going to Jerusalem to Galilee, você vai ver que o guia da you expedição, will see that the guide of the expedition, ele só fala de Pedro. he only speaks about Peter. Pedro que fez isso, Peter did this, Pedro fez aquilo, Peter did that, Pedro pregou aqui, Peter preached this. de Jerusalém para Galileia com From Pedro. Jerusalem to Galilee about Peter. Mas de Jerusalém para o Baixo Jordão But from Jerusalem to the low Jordan, e para o sul de Israel, and from the south of Israel, aí o guia muda, and then the guides change. só fala de Paulo. He only speaks about Paul. E um dia eu perguntei, And when they have asked, você que só fala de Paulo? you just speak about Paul. E Pedro? About O que Pedro fez aqui? what Peter did here, Aí Pedro aqui não fez nada. he said, oh, Peter, he didn't Que do o a thing. pedaço aqui era de Paulo. Because the piece here was Mas do lado de lá, was Paulo from também Paul. não ia. But on that side, Paul didn't went there also. Respeita o metrô que Deus te colocou. Respect the metron that God gave you. Quando você vai pregar onde Deus não mandou, When you will preach where God didn't send you to do it, você se dá mal. you have troubles. Fica onde Deus te colocou. Stay where God put you in. Então voltemos lá para os So let's go profetas. back to the prophets. Então os profetas começaram. So the prophets started. Então preste bem atenção no que eu vou lhe mostrar So pay agora. very attention when I'm going to show you. Saul seria o rei. Saul will be the king. Deus escolheu Saul. God chose Saul. Ao escolher Saul, When he chose Saul, Deus não colocou uma coroa na cabeça God dele. didn't put a crown in his head. Deus não deu uma carteirinha de rei para God ele. didn't give Uma a identidade. wallet, an identity. Deus não deu uma identidade de rei para ele. God didn't give him a distinct. Não, Deus o mandou na casa do profeta. No, God sent him on the house of the prophet. Tocou no coração dele para na casa do He profeta. touched his heart to go in the house of the prophet. E antes que Saul chegasse na casa do And profeta, before Saul arrives on the house of the prophet, Deus já tinha tocado no coração de God Samuel had already touched the heart of Samuel. que aquele homem que ia chegar ali That this man that will come there seria o rei. will be the king. Baseado nisso, Based on this, o profeta já tratou Saul com honras. the prophet already treated Saul with honors. Samuel não sabia que era Saul, Samuel didn't know who was Saul. não o He conhecia, didn't know him. mas foi revelado por Deus But he was revealed by que ao God chegar, that when he would come, ele estaria diante do futuro rei de he would Israel. be in front of the future king of Israel. Então o profeta já começou a honrar o So rei, the prophet already started to honor the king. já sentou na sua mesa como rei, He's sitting on his table as a king. já comeu o melhor pedaço de cabrito como He rei, was already eating the best part of the food as a king. porque o profeta foi informado por Because Deus the prophet was informed by God de que aquele era o rei de that Israel. this one was the king of Israel. Então veja que coisa So interessante. see what an interesting thing. A partir daí, Since then, Saul começa a olhar para Samuel Saul starts to look at Samuel como grande profeta. as a huge prophet. E Samuel começa a olhar para Saul And Samuel starts to look at Saul como rei. as a king.
e entra debaixo da autoridade and dele. enters under his authority. Aí Samuel percebeu And then Samuel realized que a partir de aí that since then, já não seria mais o juiz de he Israel, wouldn't be anymore the judge of Israel, porque agora teria um rei, because now they would have a king. e ele seria o orientador desse And he would rei. be the guider of this king. Sacrifício de falar com Deus era com ele. Sacrifices and talk to God was with him. Ele era o orientador. He would be the guider. Então os profetas, So the prophet Samuel, Samuel passou a ser a cobertura started to be the covering de Saul. of Saul. Então quando Saul tinha So problema, when Saul had troubles, fala com he Samuel. would talk to Procura Samuel. Samuel. Look for Samuel. E Samuel consultava a And Deus Samuel talked to God e trazia a palavra de Deus para and Saul. read the word of God to Era Saul. assim que funcionava. That's how it worked. Era assim que deveria That's funcionar. how we should work. Quando chega nos tempos da igreja When hoje, you go to the times of the church nowadays, você percebe uma coisa you interessante, realize an interesting thing. que muitos profetas que existem por aí, That a lot of prophets, they are out there, eles estão numa igreja, they are in a church, tem um pastor lá, there's a pastor ou um there, apóstolo, or an apostle, ou seja lá quem for que esteja dirigindo a whoever igreja, is guiding the church. ele tem que saber He has to know que aquela pessoa, that this person, mesmo ele sendo profeta, even though he's being a prophet, aquela pessoa this person, é governo sobre ele, it's a government above é him, autoridade sobre it's ele, authority above e him. ele tem que And obedecer. he has to obey. Não adianta ele dizer, It doesn't work, he say, eu sou profeta, Deus I fala am the comigo. prophet, God talks to me. Deus pode falar com você God can talk to you o dia todo, all day long, a noite toda, all night long. mas Deus sabe But God que knows sobre você, that profeta, above you, prophet, ele botou um he governo, put it a government, ele botou uma he autoridade, put it an authority, e ele não vai and remover. he won't remove it. Você vai continuar sendo You will profeta, keep being a prophet. você vai continuar sendo o homem que Deus You will usa, keep being a man that God's used, ou a mulher que Deus or the usa, woman that God's used. mas profeta, But prophet, olhe bem nos meus olhos, look well in profeta, my eyes, prophet. deixa eu te dizer uma Let me coisa, tell you something. obedeça ao seu líder, Obey to your leader. obedeça ao seu pastor, Obey to your pastor. obedeça ao seu apóstolo, Obey to your porque apostle. com toda a unção que você Because tem, with all the anointing that you have, Deus o colocou debaixo desse governo. God put you under this government. Não seja presunçoso, Don't be arrogant. não seja arrogante, Don't be arrogant. porque a unção não te faz maior do que o governante. Because the anointing doesn't make you bigger than the government. Eu vou te dizer uma coisa, I want to tell you something. eu estou falando de fundamento de I'm governo. speaking about foundations of government. Então Deus não opera nada nessa So terra. God doesn't work anything in this earth. O reino de Deus não opera The kingdom of God doesn't sem operate o fundamento do governo. without the foundations of kingdom, Não of tem- the government. Não tem bagunça. There is no mess. O reino de Deus não é uma anarquia. The kingdom of God isn't anarchy. Eu sei que tem muitos líderes por aí que não conhecem a I palavra, know that there's a lot of leaders out there that don't know the Bible, que fazem da igreja uma anarquia. that make on the church an anarchy. Mas você vai pagar caro por But isso. you pay a high price for this. Porque Deus te exorta, Because God fixes Exorta a you, mim. He fixes me, exorta todos nós fixes all of us, a conhecermos a palavra. and know the Bible. E se você não quer conhecer a palavra, If you don't want to know the Bible, se você quer if profetizar, you want to prophesy, quer if pregar, you want to preach, quer fazer qualquer coisa, if you want to do everything sem conhecer a palavra, without knowing the Bible, você vai ter problema. you're going to have trouble. Porque você vai achar que é o maioral. Because you're going to think you're the biggest one. Eu quero esclarecer uma I coisa. want to explain something to you. Quando os reis de Israel recebiam unção, When the kings of Israel received an anointing, a unção era para liberar capacitação. the anointing was to turn them able. Deixa eu explicar bem isso. Let me explain this. A unção que vem do céu The anointing that comes from heaven para descer na cabeça do rei to go on the head of the kings era para trazer entendimento, was to bring knowledge, capacidade de governar, able to govern, porque eles não tinham. because they didn't have this. Quem foi que disse que Saul nasceu para ser Who rei? said that Saul was born to be a king? Onde foi que Saul estudou para ser Where rei? did Saul study to be a king? Qual universidade que ele entrou? What university did he Qual attend? curso político que ele fez? What policy course did he Qual took? curso administrativo que Saul fez? What administration course did he took? Ele nunca se preparou para ser He rei. never prepared himself to be a king. Ele nunca pensou He isso. never thought about it. Ninguém No pensou. one thought about Nos it. seus pais. Even his Sua família. parents or his family. Mas um dia o Senhor o But chamou. one day God called him. Então quando Deus o So chamou, when God called him, você disse, eu sei que você não está preparado. I know you're not prepared. Eu sei que você não se preparou para I isso. know you haven't prepared for this. Você não estudou para You isso. haven't studied for Mas não this. tem problema. But there's no problem. Eu vou descer sobre você I'm going to make over you uma unção
especial I'm going to drop a special e anointing, você vai passar a entender and you will start to understand como se governa uma nação, how you govern a nation. porque a minha unção Because my anointing vai despedaçar will break in pieces todo o jugo da ignorância, all the evidence of the ignorance, todo o jugo do desconhecimento all the judgment of the unknowledge naquilo que você vai fazer. on what you're going to E do, você vai ser um bom rei. and you're going to be a good king. Então a unção é para capacitar. So anointing is to turn able. A unção é a marca de Deus. The anointing is a mark of God. A unção é para credenciar alguém. The anointing is to give someone the credentials. Por que eu estou enfatizando bem Why isso? am I emphasizing this? Porque preste atenção no que eu vou te Because pay dizer. attention what I'm going to say. Você que é líder de igreja, You that is a leader of você church. que é pastor, You that is a pastor. apóstolo, Apostle. profeta, Prophet. mestre, Master. evangelista, Evangelist. você que conhece os 5 You that ministérios, knows your 5 ministries. eu quero te dizer uma I coisa. want to tell you something. A unção The anointing não muda caráter de ninguém. doesn't change anyone's character. A unção não vem sobre nós para endireitar nosso The caráter. anointing doesn't come on us to fix our character. A unção que vem de Deus não vai modificar o caráter de ninguém. The anointing that comes from God won't change anyone's character. Porque segundo o entendimento da palavra, Because according to the understanding of the Bible, o que discipula o nosso caráter, what disciples our o que character, modela o nosso caráter, what models our o character, que transforma o nosso what caráter, transforms our é character, somente a palavra. it's only the word. Ou você estuda a Or palavra, you study the ou word, você lê a or palavra, you read the ou você word, medita na or you palavra. meditate on the word. Se você não fizer isso, If you don't do o this, seu caráter nunca vai your mudar. character will never change. Então, se o seu caráter é So ruim if your character is bad, e você recebe a unção de and you Deus receive the anointing of para God governar, to govern, você será capacitado para governar, you'll be able to govern, mas terá um caráter ruim. but you have a bad É character. por isso que você vê That's why you see em muitos lugares do in mundo a lot of places all around the líderes que world, cometem adultério, leaders that betray their wives. porque a unção não vai impedir você de adulterar. Because the anointing won't make you stop betraying. O que vai impedir você de It won't adulterar make you stop betraying. é um caráter bom, It's a good é character. um caráter espiritual, It's a spiritual é um character. caráter que sirva a It's Deus, a character that serves to God. que tem o temor de Deus. That have fear of God. Por isso que para modificar o caráter, That's why to change character, você tem que mergulhar de you cabeça gotta go deep on the Bible. na Dive palavra de on Deus, the word of God. no On conhecimento. the knowledge. Porque Jesus mesmo disse, Because Jesus said, quando ele disse para Pedro, when he said to Peter, quando foi lavar seus pés, when he went to wash his feet, que Pedro tentou recusar, and Peter tried to refuse. e ele disse, Senhor, se é para me limpar, então me dá um banho He said, completo, Jesus, if you want to clean me, so give me a full shower. me lava completamente. Wash me completely. Mas o Senhor Jesus contestou, But Jesus, he said, disse, não precisa, you Pedro, don't have to, Peter, porque você já está limpo because you're already clean pela by palavra, the word, pela palavra que vos tenho by the falado. word I have speaking to you. Pedro, o que eu tenho ensinado para Peter, você what I have been teaching to you, já está limpando o teu is already caráter, cleaning your character. já está transformando It's already você. transforming you. Irmãos, Jesus não mudou, My brothers, Jesus didn't change. a palavra não mudou. The word didn't change. Ainda hoje, Even em today, pleno século XXI, in 21st century, é a palavra que modela caráter. it's the word that changed the character. Infelizmente, os cristãos não sabem What disso. happened? The Christians don't know this. Porque tem um monte de cristão que não lê a palavra, You might have a lot of Christians that don't read the Bible, não medita na don't palavra, meditate on the Bible, on the não word. estuda a They palavra. don't study the word. Por isso que tem caráter That's deformado. why they have deformed characters. Aí eles oram muito, So they pray a lot. eles oram todos os They dias, pray every day. eles oram de They madrugada, pray at night. eles sobem They monte, climb the eles mountains. fazem jejum, They don't eat it. eles se esforçam muito, They get a lot of effort, mas não pegam a but palavra. they don't take the E word. o Senhor Jesus disse, And Jesus said, errais não conhecer as escrituras you're wrong for not knowing the word e nem o poder de Deus. and even the power of God. Olha a ordem que ele colocou. This is the order that he took, that he gave. Errais primeiramente You make a mistake first não conhecendo a by escritura. not knowing the word, E em segundo lugar, and in second place, e não reconhecendo o poder de not Deus. recognizing the power of God. Então, se você quer conhecer o poder de So if you Deus, want to know the power of God, você só vai conhecer you only do it na hora que conhecer as when you escrituras. know the word. Porque o poder de Deus Because the power of está God, contido, it's inside, está dentro it's inside da palavra de of the Deus. word of God. Então, errais não conhecendo as So escrituras. you're wrong by not knowing the word. Por isso o Senhor disse, That's why Jesus said, meu povo está perecendo, my people is being defeated porque lhe falta conhecimento, because their lack of lhe knowledge, falta escritura, their lack of lhe word, falta a Bíblia. their lack of Bible. Então tem muita gente enganada So there are a hoje, lot of people mistaken nowadays que acha que quando recebe uma that unção, think that when they receive an anointing, o seu caráter vai mudar da água para o vinho, their character will change instantly. como se fosse aquelas histórias infantis, Just like they were those child stories. que aparece uma fada com uma varinha de There condão, appears a fairy with a wand que bate na cabeça da pessoa and hits the head of the person e muda a vida da and pessoa. changes the person's life. Não, quer mudar o You
caráter, If you want to change your character, vai na palavra. goes to the word. A palavra que ao entrar, The word that when you enter, bota a sujeira para fora puts the dirty to out e bota a limpeza para and dentro. put the cleaning inside of you. É isso que funciona. That's how it works. Então você vai ver hoje em dia So you will see nowadays que tem pastores aí, that there are pastors que tem out there, apóstolos aí, there are apostles que out tem there, profetas, there are prophets out que there, tem uma pregação and they maravilhosa. have a wonderful preaching. Olha que maravilha, que What a unção, wonderful, what an anointing, que poder. what power. Como eles conseguem ministrar bem a How can you palavra. minister well the word? Mas quando você olha para o But when caráter, you look to the character, vê que o caráter não condiz com a sua posição. that their character doesn't match their position. Mercadores da palavra de Deus, They sell the word of God. homens que vivem como se servisse a mamon. Men that live as they're serving to Mammon. É dinheiro, dinheiro, Money, dinheiro, money, dinheiro, money, dinheiro o tempo money, money, todo. all the time. E eles pensam nisso o tempo And they todo. think about this all the time. E não pensam na glória de Deus. They don't think about the glory of E não pensam God. no cuidado com o povo. And they don't take care of the people. O caráter só vem com a palavra. The character only comes with the word. E a unção vem para And the capacitar. anointing comes to turn you able. Então, os reis de Israel. So the kings of Israel, Eu tenho uma lista aqui de I todos os have reis a de list here Israel. of all the kings of Israel. Se você quiser, eu posso ler toda ela para If you você. want, I can read everything for you. Só não vou ler porque vai vir na apostila que eu vou te I dar. just won't read because it will come in the book that I'll give you. Mas eu quero te explicar uma But I coisa. want to explain you something. De cerca de 40 ou 42 reis de Israel, In about 40 or 42 kings of Israel, eu digo 40 ou 42 I say it's 40 or 42 porque algumas pessoas fazem uma contagem diferente. because some people make a different counting. Por exemplo, For example, os 3 primeiros reis de Israel the 3 first kings of Israel foram Saul, Davi e were Salomão. Saul, David, and Solomon. Mas quando Davi entrou, But when David entered, houve um espaço de tempo there was a space in between que um cidadão chamado Esbozete that a man called Isboset também governou. also governed. Alguns o contam como rei Some count him as a king, e outros não, and others don't. porque ele governou só uma parte de Because he Israel, governed only a part of só a Israel. parte norte de Only Israel. the part of north of Israel. Mas não importa agora a It contagem, doesn't matter. não importa o número. It doesn't matter the number. Vamos imaginar que tenha sido 40. Let's say there was 40. Ou você pode imaginar que seja Or you 42. can imagine there was 42. Eu tenho aqui um gráfico na I minha have mão here a graphic in my que eu posso hands, dizer, and I can say, de todos esses reis, of all those kings, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 3, 4, 5, somente 5, only 5. preste atenção, meu Pay irmão, attention, my brother. somente 5 Only reis 5 kings governaram governed, agradando a Deus. making God happy. Como é isso, apóstolo? Are you saying, Apostle? Só 5 agradaram a Only Deus? 5 make God happy. Exatamente o que eu estou Exactly what I'm falando. saying here. Somente de 5 reis Of only 5 kings, se pode you dizer can say que eles agradaram a Deus. that they made God happy. E os outros? And the others, Os outros eu vou dizer para você aqui. the others I will tell you here. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Somente 4 Only 4 desobedeceram a Deus. disobeyed God. 5 5 foram maravilhosos. was wonderful. They were wonderful. 4 desobedeceram. 4 disobeyed. Eles foram bons também, mas They were desobedeceram. also good, but they disobeyed. E todo o restante And all the rest, desagradou a Deus. they didn't make God happy. Não apenas desobedeceram, Not only disobey, como desagradaram. but they made God upset. Olha que coisa tremenda. Look how this is great. Mas espera aí, apóstolo. But wait, Apostle. Mas os profetas não ungiram esses reis? Haven't the prophets anointed those kings? Claro que ungiram. Of course they did. Mas unção não muda caráter. But anointing doesn't change character. A unção não transforma caráter. The anointing doesn't transform your character. O que transforma o caráter do líder What transforms the character of the leader é o temor que ele tem do is Senhor. the fear of God that he has. É o temor que ele tem da It's the palavra. fear that he has about the word. É o temor com que ele serve a It's the Deus. fear that he serves to God. E as pessoas não entendem And isso. people don't understand this. E por isso continuam why com muito poder They continue with a lot of power, Muita unção a lot of anointing, e zero caráter. and zero character. Você vai ver muito isso por You aí. see a lot of things out there. Mas infelizmente é assim que But funciona. happily, that's how it works. É assim que as coisas acontecem. That's how things happen. Então Saul, ele não tendo caráter, So because Saul did not have character, não teve o temor suficiente didn't have enough fear para entender, to understand, compreender to comprehend. que o profeta chamado The Samuel prophet called Samuel era a voz de Deus na was the terra, voice of God in earth. enquanto Saul era voz para o povo, While Saul was the voice to the people, a voz de Samuel era de Deus. the voice of Samuel was the voice of E muitas God. vezes não entendemos And isso, sometimes you don't né? Não understand compreendemos this. isso. Don't understand this. E por isso
que às vezes alguns And líderes, that's why sometimes some leaders, tem alguns profetas que funcionam como se fosse guru. there are some prophets that were like they were the sidekick sorcerers. E guru é um problema sério. And a guru is like a serious problem. Sabe por quê? You know why? Ele sempre vai te dizer, You always tell you, ele sempre vai te profetizar you always prophesy o que os teus ouvidos desejam what your ouvir ears want to hear. e não aquilo que Deus quer te fazer ouvir. And not what God wants to make you hear. É por isso que muitos líderes That's why some leaders, ficam felizes da vida they get really happy quando num culto público when they have a public o service. profeta chega The prophet e comes, profetiza para ele: prophesies to him. o Senhor está te dizendo The Lord is saying que vai entregar nas tuas that will mãos give in your hands todos os países da Europa all the countries of para você Europe evangelizar, to you evangelize. porque o teu nome será grande, Because your name will be big. porque Deus te fará crescer, God will make you grow. Deus te dará God prosperidade, will make you prosper. Deus te dará dinheiro, God will give you money. porque o Senhor Because diz: the Lord says, eu estou contigo. I am with you. Olha, como enche o ego, How this fulfill the ego? como eles gostam disso. How do they like to hear this? Pastor, Pastor, líder, leader, deixa eu te falar uma let me coisa. tell you something. Se você pegar a If palavra, you take the words, se você amar essa you palavra, love these words, estudar essa you palavra, study these words, eu vou te contar um I will segredo. tell you a secret. Toda madrugada, se você quiser, Every night, if you want, o Senhor está no gabinete dele, the Lord is in His room, sozinho para te receber. alone to receive you. Não precisa você ficar nessa You dependência. don't have to be on this dependence. Quando Deus quiser usar o profeta, ele vai When usar. God wants to use a prophet, Mas He se will você use. quiser, But profeta, if you pastor, want, pastor, você pode toda then madrugada every night falar com o Senhor. talk to the Lord. Ele vai te He's receber. going to receive you. E sabe onde é o gabinete And you dele? know where is His office? É aí juntinho de você. There, along É Him. onde você está. That's where you are now. Porque você tendo a palavra, Because you having the a palavra te word, the orientando, Lord guiding o you, Senhor sempre estará the contigo. Lord will always be E with você you. fala com ele. And you will talk to Him. Se lembra quando eu falei aqui do altar secreto? Don't you remember when I spoke here about the E o secret altar altar público? and the public altar? O que você prega no púlpito público While you preach on the public altar, é o que você busca no seu altar while secreto. you search on your secret altar. O que você fala domingo à noite na While igreja you speak Sunday at night at church, ou domingo de manhã or Sunday morning, é o que você vai buscar no teu altar while you're secreto de gonna search madrugada. on your secret altar during E night. assim você vai funcionar. And that's how it works. Bem, mas todo mundo sabe a história de Saul, ele Anybody morreu. knows the story of Saul? Eu não vou falar desses 40 reis I will aqui. speak about those 40 kings here. Eu vou apenas tirar alguns casos dos reis I will only take some cases about the para kings você entender como é que o governo for funcionava. you to understand how the government worked. Né? Então, Saul, ele se acovardou, So Saul, he was a coward. não teve coragem de enfrentar os He was a filisteus, coward. He didn't have courage to confront the Philistines. não foi buscar a arca do Senhor, He didn't want to bring the ark of God. estava na casa de Abinadab, He was in the house of Abinadab. e todo mundo sabe da história dele. Everyone knows about his story. Saul morreu, Saul died. e antes de Saul morrer, And before Saul died, ele fez uma coisa terrível. he made a terrible thing. Ele resolvendo tirar de Israel He decided to take of Israel, os gibeonitas. take out the Gibeonites. Ele andou matando os gibeonitas He killed the Gibeonites para cancelar a aliança que Josué tinha feito com to eles. conceal the alliance that Joshua made with them. E matou alguns He deles. killed some of them. Mas depois Saul morreu. But after Saul died, E Davi então aparece. and then David shows up. Agora olha só que coisa Look interessante. at an interesting thing. Davi tinha um conceito de governo que Saul não tinha. David had a concept about government that Saul didn't have. Davi tinha um conceito de autoridade que Saul não tinha. David had a concept of authority that Saul didn't have. Ou seja, Davi era mais entendido nisso do que ele. David understood more this than Saul. Então quando eles estão em guerra com os filisteus, So when they were in war with the Philistines, que o povo de Israel está em cima da and montanha, the people of Israel were on the top of the mountain, os filisteus estão no vale de Elá. the Philistines were on the hill of Elah. Ali no meio tinha um riacho. In the middle there Rio. was a river. Então apareceu lá o gigante Golias, So there appeared the giant Goliath, enviado pelos filisteus, sent by the Philistines para desacatar o povo de Saul. to confront the people of Saul. E durante 40 dias ele During fez 40 isso. days he did this. E Saul com medo. And Saul was Com medo dos scared, filisteus. scared of the Philistines, Com medo dos gigantes. scared of the giants. E não tinha soldado de Saul And there was no soldier que of ousasse Saul enfrentar os gigantes. that dared to confront the giant. Aí aparece Davi que foi levar Then comida para os appears irmãos. David was brought with his brothers. E Davi, quando estava caminhando ali no meio dos soldados, And when David was there walking among the soldiers, ouviu uma história. he heard a story. E os soldados diziam And the soldiers were saying que aquele que derrotasse os gigantes that the one that would defeat the giants se casaria com a filha dele, would marry with his daughter, não pagaria mais would impostos not pay more e fees. ficaria no reino. He would be on the kingdom. Que maravilha!
What wonderful. Vou ganhar uma mulher, I'll get a wife. vou ganhar dinheiro, I'll get money. não vou pagar I imposto won't pay fee. e vou ser genro do rei. I will be the son-in-law. Que of the maravilha. king. What wonderful. E o rei tinha uma filha muito bonita, And the king had a very beautiful daughter. que não era Mical. It wasn't Michal. Mical é outra All história. this other story. Então o Davizinho disse, eu vou matar o gigante. So David said, I'm gonna kill the giant. Se lembra que eu falei que Saul era covarde e Davi era Do corajoso? you remember when I said here that Saul was a coward and David was brave? Ele era um adolescente He was ainda a teenager yet. e já estava pensando em matar So gigante, he think about killing giants. porque não era covarde. Because he wasn't a Então coward. o caráter de Davi já era diferente de So Saul, the character of David was already different of porque ele tinha Saul. coragem, Because he was brave. ele não tinha medo. He didn't have fear. E ele disse para todo mundo, And so he told everybody, eu vou matar esse I'm gigante. gonna kill this E giant. os irmãos dele repreenderam His ele. brothers reprehended him. Mas não adiantou, a história chegou no ouvido de Saul. The story came to the ears of Saul. Saul mandou chamá-lo. Saul called him. Você mata mesmo? Mata. You really gonna kill this giant? He said, É yes, verdade I'm que o senhor vai dar a sua filha? Vou. Is it true you're gonna give your daughter? He Que não said, vai pagar yes. imposto? É. Oh, I won't pay more Então fees. tá bom, He said, deixa que eu yes. mato. So okay, I'm gonna kill him. Mas meu filho, você é muito novo. But you're so young. Ah, eu sou novo, mas eu já tenho história. I'm young, but I have history. Eu sou novo, mas já tenho biografia. I'm young, but I have already my biography. Por quê, meu filho? Why, man? Ó, já matei o leão, I have already killed the lion. já matei o urso, I have already killed the bear. defendendo as ovelhas do meu pai. Protecting the lambs of my father. Esse gigante pra mim não é nada. This giant isn't anything for me. Tá bom, meu filho, então você vai. Okay, so you can go. Veste a minha armadura, Take my armor. porque na cabeça de Saul, Wear my armor because in the head of Saul, se Davi vencesse if David won, o gigante would win the giant com a armadura de Saul, with the armor of Saul. Saul ia dizer pra todo mundo Saul would tell everybody que ele só venceu that he only won porque estava com a armadura because dele. it was with his armor. Olha que cabeça. Look what mindset he É had. mais ou menos o que acontece hoje. It's kind of what happens today. O pastor está fazendo a igreja crescer. The pastor's making the A, church grow. a igreja dele está crescendo. His church is growing. Ele acaba imaginando que é por causa da pregação dele. And he thinks it's because of his preaching. Ele acha porque ele é um bom He pastor. thinks it's because of he's a good pastor. Ele acha porque ele fala lindo, He thinks it's because he speaks well. maravilhoso. Wonderful. E às vezes não é nada disso. And sometimes it's nothing like Às that. vezes é porque dentro da igreja dele Sometimes it's because inside his church tem lá um grupo de irmãos de oração there's a group of sisters praying. que ora dia e noite por ele, Pray night and day for him. que intercede dia e noite por ele. That every night, every day, pray for him. Ele não for his está life. entendendo He's not understanding. Que as portas estão abertas, The doors are open. que Deus está enchendo, That God is fulfilling. porque tem um grupo ali Because there's a group que there secretamente that secretly ora, pray, guerreia, make war, batalha, battle, enfrenta as all the potestades. demons. E o pastor canta a vitória. And the pastor, he counts victories. É por isso que todo pastor That's why every pastor devia sempre glorificar a should Deus always glorify God. e não sair por aí dizendo, And not going there saying, eu tenho que ter uma visão que I funciona. had a vision that works. Eu elaborei um plano que I had a funciona. plan that works. Você não fez nada. You haven't done a thing. Porque a Bíblia diz The claramente Bible says que clearly quem dá crescimento à igreja that the one that makes the church é grow o Senhor. is the Lord. Você não vai mudar isso. You won't change Eu não this. vou mudar. I won't change E this. temos que nos And contentar we have to accept this. que quando o Senhor quer, That when the God Ele wants, enche a igreja. He fulfills the church. Ele limpa para dar mais fruto He ainda. cleans to give more fruits. Então, quando a armadura entrou em Davi, So when David wear the armor, ele disse, não serve. he said, no, É pesada. Eu não quero isso. I don't want this. Deixa ele do jeito que eu sou. Let me go the way I want. Largou a armadura de Saul para lá, Threw pra the lá armor of Saul away e partiu pro vale. and went to kill the giant. Quando ele tinha visto Golias de longe, When he had seen the Goliath far away, quando ele estava no alto da he montanha, was on the top of the mountain. parecia que o Golias era pequeno. It seemed like the Goliath was small. Mas quando ele fica no mesmo nível do He gigante, goes and he stays in the same level than the giant. que ele vai caminhando He starts to walk em direção a Golias, towards the Goliath. ele passou nesse riacho que eu falei, He crossed those rivers that I spoke about. pegou 5 He pedras. took 5 rocks. No dia que eu estive em Israel, When I went to Israel, eu também peguei 5 pedras I also aí. took 5 rocks on this river. Sabe pra quê? You know why? Só para quando chegasse no Brasil, Only to when I go to Brazil, eu contar para as pessoas I could tell people daquele riacho que tem lá, on this river that there's in Israel, onde eu e Davi where me and David pegamos 5 took pedras. 5 rocks. Ele no tempo dele He on his time, e eu no meu tempo. me on my time. Mas o riacho era o mesmo. But the river is the same. E eu não matei gigante I nenhum. haven't killed a giant. É apenas uma brincadeira. Just a kid. Então, quando ele foi caminhando em direção ao When he gigante, started
walking towards the giant, que ele viu o tamanho, and he saw the size, que chegou perto, then he comes close. ele pensou, não vai dar para He mim, thought, no, I can't do it. é grande demais, Too big. ele está com a armadura, He has his armor. está todo He's protegido, all protected. a armadura dele é de ferro, His armor is made of ele steel. tem um monstro armado com ele, He's very well armored. eu não tenho arma, só a minha funda I haven't any weapon, just my e as minhas my pedrinhas, rocks here. mas ele entendia de But I governo. understood about government. Se lembra quando eu disse que ele entendia de Do governo? you remember when I spoke here that he understood about government? E ele sabia And he knew que ele estava debaixo de 2 that governos. he was under two Apóstolo, governments. se você é inteligente, Apostle, apóstolo. if you were Pastor, se smart, você é pastor, if inteligente, you were smart, presta muita atenção no que be eu vou te very dizer attention what agora. I'm going to tell you now. Davi, David, eu vou falar bem devagar para você I'm going to speak entender. very slow to you Todos understand. vocês estão me assistindo All of you that agora. are watching me now. Davi sabia que estava debaixo de 2 governos. David knew that he was under the two Estava governments. debaixo do governo de He Saul. was under the government of Saul. Que foi que eu disse que Saul era covarde. What have I said? That Davi- Saul was coward. Davi estava debaixo de um governo covarde. David was under the government of a coward Que tinha medo do gigante. that had scared of the giant. Mas tinha um outro governo. But there was another government, O governo divino. the divine government, Que estava sobre Saul. that was under Sobre of todos. Saul above everybody. Então, não podendo usar o nome do governo covarde, So can he not using the name of the coward government? ele então usou o poder do governo Then divino. he used the power of the divine name. E eu quero explicar uma coisa para And você. I want to explain something. Antes de dar pedrada no gigante, Before throwing the rock on the antes de giant, cortar o pescoço do gigante com a before espada, killing the head of the giant with his sword, Davi o matou, David killed him. Davi o derrotou David defeated him no segundo céu, on the second no heaven, mundo espiritual. on the spiritual war. Se lembra quando eu ensinei Do you aqui remember when I was explaining here? que o governante do Senhor nessa The terra, government of God on this earth, ele atua no mundo natural he acts on the natural war e atua no mundo and espiritual. acts on the spiritual war. Então ele olhou para o gigante, So he looked to the giant, disse: tu vens a mim said, "You come to me com espada, with com sword, escudo, with shield, com lanças, with com varapaus, weapon, with vem todo armado para cima de mim. all well armored to me. Mas eu venho a ti But I go to you em nome in the name do Senhor dos of the Lord Exércitos, of the armies, a quem tu tens the afrontado. ones you have offended." E hoje mesmo, And now today, ele vai te entregar He's going to give me. nas minhas He's mãos. going to give you in my Quando hands. ele te entregar, And when he give eu me vou you, cortar teu I'm pescoço. going to cut your head off. Ou seja, That is, decretou a morte he dele. decreed his death. Decretou. He decreed it. Davi decretou a morte de David Golias. decreed the death of Goliath. E o governo lá de cima And the governor up there ouviu heard this e atendeu. and answered, Esse garoto confia em mim. "This boy trusts me." O Senhor ficou The alegre. Lord got happy. Ele está depositando essa batalha na minha mão. He's putting this battle on my Ele hands. está dizendo que eu vou ser He's glorificado. saying that was be glorified. Eu não estava lá, nem a Bíblia diz. I wasn't there, the Bible doesn't say. Mas eu desconfio. But I doubt Isso é uma teoria minha. this is a theory of mine. Teoria do Paulo Ventura. Theory of Paul Ventura. Sabe qual é a minha teoria? You know what's my theory? Que o Espírito Santo The Holy Spirit deve ter chegado no ouvido de Davi must have been go to the ear of David e deve ter falado assim: and probably had said, meu filho, "My son, não se preocupa com a pontaria. don't worry about you're able to shoot. Joga a pedra Just throw the rock e deixa a pontaria comigo. and let the rest with me." Davi rodou, David tum! speeded and threw. E foi exatamente no único lugar It hit it exactly on the only que place estava vulnerável that was vulnerable da cabeça do on the gigante. head of the giant. A pedra bateu The rock hit it com tanta força. so much Que ele strength caiu. that he fell down. Davizinho partiu para cima, tomou a espada dele, David ran there and took his sword, cortou o pescoço cut dele, off his head. degolou o gigante, He took his head off, pegou a cabeça grabbed dele. his head. Você sabe que durante 3 dias Davi andou com aquela cabeça para lá e para During cá. 3 days, he walked with his head on his hand. Davi andava com a espada de Golias e com a cabeça dele. David used to walk with his sword and with the head of Goliath. Eu acredito que quando Davi passava, I believe that when David passed, as pessoas deviam falar: people should say, não mexe com ele não. "Don't mess with him. Aquela cabeça ali His head, é a cabeça do the gigante. head of the giant. Se ele fez isso com o He gigante, did this with the giant. imagine o que ele pode fazer com a gente. Imagine what he can do with us. Deixa ele passar em paz. Let him pass in peace. Não toca nele. Don't touch him. Assim é o homem de Deus. This is the man of Os God. inimigos não tocam, The enemies don't touch him. porque eles sabem que Because they know ele está debaixo de um governo that divino. he's under a Que é o divine Senhor. government. That is the Lord. Que maravilha. This is wonderful. E aí Davi, então, depois que Saul morreu, ele aceitou, So ele then after Saul died, começou a he governar. accepted and he started to govern.
Mas olha o que eu falei para você ainda agora, What I had told you now que a before, unção that the não anointing muda caráter, doesn't change character. que a unção capacita. That the anointing turned you able. E Davi foi um dos melhores reis de Israel. David was one of the best kings of Israel. Davi foi um tremendo rei de David was a Israel. huge king of Israel. Ainda hoje, essa estrelinha que a gente chama de estrela Even today, this star that we call star é considerado em Israel como o escudo de Davi. is considered in Israel as the shield of David. Davi virou herói em Israel. David became the hero in Israel. Saul não, mas Davi sim. Not so, but David did. Mas esse herói de Israel, But this hero of esse Israel, grande rei de Israel, this great king of Israel, foi enganado por Saul, é was claro, mistaken by Saul. porque quando ele imaginou que ia casar com a filha maior de Saul, Because when he imagined that he would marry the older son of Saul, Que era- older daughter of que era Saul, mais bonita, she was the prettiest one. Saul mudou de ideia e deu Mical, que era a segunda. Saul, he changed his mind and gave his second daughter, that was Michal. E era meio antipática, And she was very rude. e não gostava de And Davi. she didn't like David. E não havia um clima de amor entre eles. There wasn't a mood of love between them. Um love story. A love story. There wasn't a love story between them. Mas tiveram que casar, foram But they had to obrigados. marry. Por isso que Davi não se importava muito com ela. That's why David didn't care so much with her. Até o dia Until the day que o rei não foi pra guerra, that the kingdom went into war, começou a passear ali pelo palácio, he started to walk among the palace, de cima de um daqueles muros, on the top of one of those walls. viu Betseba. He saw Bathsheba. Que maravilha que ele What viu. wonderful did he Que saw? coisa linda que ele What pretty viu. thing he saw. Nessa hora, On this time, Davi estava no lugar errado, David was in the wrong place E na hora errada. and on the wrong time. porque ele deveria estar no campo de batalha com a sua Because tropa. he should be on the battlefield with his troops. Mas ele não foi à batalha, Because he didn't went to the battle, então ele chegou numa hora errada so he was in the wrong time. e viu a pessoa He errada. saw the wrong person. E nesse momento, On this moment, o temor desapareceu. the fear disappeared. Ele viu a mulher, He saw the woman. mandou chamá-la, He called her. cometeu adultério, He betrayed her. e aí a situação Then, complicou. his situation got complicated. Porque o adultério de Davi Because the betraying of não é David apenas um adultério qualquer. wasn't just Não. any betraying. No. Não é. Ele, além do adultério, Besides betraying, ele cometeu outros tipos de pecado. he made other types of sin. A mulher engravidou, The woman got ele pregnant. tentou chamar o marido He tried to call the para que husband. dormisse com ela e botasse a culpa So nele. the husband could sleep with her and he could fault on the husband. O marido de Betseba, Urias, era muito honesto The husband of Bathsheba, Urias, was Temente very a Deus. honest. He feared God. e era um homem de honra. He was a man of honor. Assim como Betseba também era uma mulher de honra. Just like Bathsheba was a woman of honor. Então vejam bem uma coisa. So understand this. Nessa hora o rei On this time, the king está destruindo um lar. is destroying a family. Preste bem atenção nessa Pay very história, attention hein? on this story, Para você não so confundir. you cannot make a confusion. Porque já vi muitos pastores dizendo coisas que Because não I have são seen a lot realidade. of things that are not reality. Então ele desonrou lá. So he dishonored a family. O soldado que ele queria que dormisse com a mulher para culpar The o soldado soldier that he wanted to sleep with the woman to Não blame en- on the soldier não entrou em casa didn't enter at porque his home queria honrar o rei dele, because he wanted to honor his o king, rei que estava destruindo seu lar. the king that was destroying his family. E ele não entrou He didn't enter, e mandou dar bebida para ele. and they ordered to give him a drink. O soldado se embriagou, The soldier got drunk, mas mesmo embriagado, but even drunk, ele era um homem de he honra. was still a man of honor. Não vou entrar em minha No, I casa. won't enter in my house. Meus amigos estão na My batalha. friends are in the battle. Fica ruim para mim It is bad for me. deitar-me com a minha mulher Slap with my wife. enquanto meus companheiros estão morrendo While pelo rei. my friends and my brothers are dying. Eu in tenho que battle. defender o meu I rei. gotta defend my king. E Davi pegou uma carta, And David took a letter. deu para He ele gave him entregar ao general. to give the general. E Urias era um homem de tanta honra Urias was a man of so much honor. que durante o caminho até chegar ao campo de During the batalha, way until he get to the battlefield, ele não abriu a carta para he ler, didn't open the letter to read it. porque era uma pessoa de honra. Because he was a person of honor. E a carta que ele levava The letter that he was taking era a sentença de morte dele. was a sentence of death Mas for ele him. não foi desonesto, But he wasn't dishonest. não He desonrou. didn't dishonor. Então, irmãos, So my brothers, não foi só adultério, it wasn't just a betrayal. foi a desonra do It lar, was a dishonor of the foi a family. desonra com o It was a soldado. dishonor with the E soldier. quando chegou, o soldado entregou para o general And when the soldier gave the letter to the general, e todo mundo sabe o final da história. everybody knows the end of the O story. soldado morreu. The soldier died. O tempo passou Time passed. e Davi então casou com a mulher. Then David married with the woman. 9 meses depois, 9 months after, Deus fala com o profeta.
God talks to the prophet. Chegou a hora da voz profética It is time to the prophetic voice encostar no rei touch to the king, e chamar a atenção do rei. call the attention of the king. Porque a voz dos profetas é para isso. Because the voice of the prophet is E for this. o Senhor disse para Natan, vai lá e resolve esse problema. And God said to prophet Nathan, Natan resolve this. estremeceu. Nathan got fear. Como é que eu vou acusar o rei? How can I accuse the Que king? ele vai me matar? He's going to kill me. Ele tem autoridade para me He has matar? authority to kill me. Por que o senhor não fala? Why don't you say? Não, Natan, é você No, mesmo. Nathan, you're gonna do it. Vai lá e dá um jeito de Go falar. there and try to talk to him. E Natan foi lá e inventou uma And história Nathan invented a story. do homem que tinha um monte de ovelhas e que quis uma ovelhinha do outro. He said there was a lot of lambs. Davi ficou furioso. And David got very furious. Entrou um senso de justiça nele. He entered a sense of justice on him. Como pode a pessoa fazer uma coisa How can a dessa? person made a thing like this? Isso está errado. This is wrong. Quem é esse homem? Onde está Who is this man? Esse homem tem que This morrer. man has to die. Quem é esse Who homem? is this man? E o profeta é o Senhor. The prophet said, it's you. És tu, rei, It's you, my king, que fizeste isso. that have done this. Aí Davi disse, eu vou morrer And porque eu then pequei David said, contra o I'm Senhor. gonna die. I have sinned with God. Eu pequei. I have sinned. E o profeta disse uma coisa The tremenda. prophet said a very interesting thing. Não se preocupa, rei, Don't you worry, king, porque o teu pecado, because your sin, e que pecado se referia? and what sin what he's referring O to, teu adultério, your betrayal, o adultério que você cometeu, betrayal that you made, deitando com a mulher, slapping with the wife, já foi perdoado. was already forgiven. Você não será castigado. You won't be punished. Descanse em paz. Esse Rest. pecado não está mais na tua This conta. sin is not at your bill anymore. Mas hoje em dia as pessoas dizem, But nowadays people say, mas Deus perdoou, mas teve as consequências. oh, God forgave, but there are the consequences. Deixa eu te dizer uma coisa, Let me explain you para something. você que não conhece meu Senhor. You that don't know the Lord. Quando Deus diz que perdoa When alguém, God says that He forgives something, Ele não perdoa pela He metade. doesn't forgive one half. Ele não by perdoa half. 70%. He doesn't forgive 70%. Ele não perdoa He 99%. doesn't forgive 99%. Deus não perdoa 99%. God doesn't forgive 99%. Quando Deus diz que perdoa When alguém, God says that He forgives someone, Ele perdoa He 100%. forgives E 100%. quando tem perdão, And when there is forgiveness, não tem consequência. there isn't consequences. Espera aí, apóstolo. Wait, Apostle. Então por que aconteceu tanta desgraça na vida So de why Davi? did it happen so many bad things on David's life? On David's life? Então deixa eu te explicar uma Let coisa. me explain you something. Além do adultério, Besides the betrayal, aconteceram outros there pecados. happened another sins. O do adultério foi perdoado. The betrayal was Mas forgiven. os outros Davi não se But the arrependeu. others, David didn't regret. Os outros Davi não se consertou. The others, David didn't Os fix outros não himself. pediu The others, perdão. he didn't ask to apologize. E que pecados são So esses what sins are those? que produziu tanta desgraça na família de That Davi? made so many horrible things on his life. E ainda agora eu estava dizendo que Davi foi o melhor rei de Now I Israel. was saying that David was the best king, one of the best kings of Israel. Ele foi o melhor rei de He was Israel. the best king of Ele Israel. governou bem He Israel. governed well Israel. Davi foi o homem que levantou a adoração em Israel. David was the man that raised up the worshiping in Israel. Davi é considerado o maior adorador de Israel. David is considered the biggest worshipper in Ele, Israel. ele formatou a adoração em He Israel. formed the worship in Israel. Ele levantou os músicos, He raised the musicians, os tocadores, the players, os adoradores. the worshippers. Ser o melhor rei Be the best king não quer dizer doesn't mean que ele foi o melhor chefe de he was the família. best leader of family. O que eu falei que a unção não muda Why caráter? have I said here that the anointing doesn't change character? Era bom para governar, He was good to govern. era bom para He was guerrear. good to make war. Deixa eu te dizer uma Let coisa, me tell you something. uma coisa histórica sobre A Davi. historical thing about David. Davi lutou cerca de 40 guerras. David fought about 40 wars. Esteve envolvido com 40 guerras. He was involved in 40 wars. Sabe quantas ele perdeu? Do you know how many wars did he lost? Nenhuma, None. nenhuma. He Ele não didn't perdia a lost batalha. none, but Adorador não perde a batalha. worshipper don't lost battles. Quem perde batalha é quem não Who adora. lost battles is Mas one that don't adorador worship. não perde. But a worshipper don't lose battles. Davi nunca foi ferido, David was never harmed. porque era um adorador. Hurt because he was a worshipper. Então, quando a gente fala de Davi, So when you speak about David, você tem que saber you got to understand se ele era um rei he was a king, que era adorador there was a worshipper, ou se ele era adorador que era um rei. or if he was a worshipper, there was a king. Porque ele sabia se comportar Because he knew how to behave como rei as a king e como and adorador. as a worshipper. Então, Davi, quando voltava das So batalhas, when David come back of the battles, ele tinha uma grande vitória. he had a great victory. Ele chegava em casa, He got home, tirava a roupa suja, took all the dirty clothes, tomava um banho, took a shower, deitava na sua recâmara, slept when he went on his bedroom, chamava Zaf, called the Azaf, chamava os músicos called the musicians, e dizia assim, como
Comece a adorar a And Deus. said, start worshiping the Lord. Comece a adorar porque Ele nos deu vitória. Start worshiping because He gave us the victory. Comece a cantar, comece a adorar. Todo mundo adorando. Chama os cantores, chama os tocadores. Adoração, adoração, adoração. Worshiping, worshiping. Até que hora, meu rei? Não tem hora. Até eu cansar, até eu mandar parar. Until I order to stop. E aquilo podia durar o dia todo. And this could last the whole Podia day. virar a noite inteira. It could last the whole night. Porque quanto mais adorava, Because the more that he worshipped, mais Deus o the abençoava. more that God blessed him. Mas com a família tinha um problema. But with his family, he had a Problema com trouble. o filho. Trouble with his son. Problema com o filho que estuprou a irmã. Trouble with the son that raped the older sister. Problema com Absalão que matou o irmão. Trouble with the Absalom that killed his own Problema, brother. problema e problema. Problem. Problema com as mulheres. Problem with the women. Mical reclamava dele. Michal complained about him. Apesar de ter casado com Betseba, Besides Ela- having married with Bathsheba, Betseba viveu 40 anos com ele. Bathsheba lived 40 years with him. Mas era uma mulher magoada de coração. She was a woman that was harmed on her heart. Porque se você não sabe, eu vou te dizer. If you don't know, I'm going to tell you. Betseba era apaixonada por Urias. Bathsheba was in love for Urias. Betseba era feliz com Urias. Bathsheba was happy with Urias. Ela amava demais aquele She homem. loved so much this man. Urias amava Urias Betseba. loved Bathsheba. Ela nunca perdoou Davi She never forgave pelo que David fez com o marido for dela. what he did to her Ela husband. perdoou pelo adultério. She forgave for the betraying. Ela nem ligou muito para o She adultério. didn't Mas o, care so much for the que, betraying. mas o que Davi fez com o homem que ela But what amava, David did to the man that she com o homem loved, pelo qual ela era apaixonada, with the man that she was in love, isso nunca saiu do coração this dela. never got out of her E heart. você imagina o que é You imagine what it is. viver 40 anos com uma mulher 40 years with a woman, magoada, harmed, ressentida, they don't forgive you, esperando o dia da vingança, waiting for the days of the revenge, família complicada. a complicated family. E depois ele arranjou outra And mulher. after he got E mais another uma, wife, mais another- outra. another one. Daqui a pouco estava com 6, 7 mulheres dentro de Now casa. he was with 6 or 7 women at his Aquilo house. incomodava Betseba. This make Bathsheba uncomfortable. Ele tentou consertar o coração So dela. he fixed her heart. Ele tentou fazer alguma coisa diferente, Trying to make a different thing. dando o reinado para Salomão, Giving the kingdom to Solomon. que não era o primogênito. That wasn't the oldest son. Aquilo foi outro problema, This was another problem. porque os outros filhos não perdoaram isso também. Because the other sons didn't forgive this coisa also. horrível. What a horrible thing. Mas isso perseguiu Davi But this pursued o David tempo all todo. the time. Então isso foi terrível na vida This dele. was horrible at his life. Porque hoje em dia, como eu falei, Because nowadays when você I say, pode ter uma unção para you might pastorear, have an anointing to become the unção pastor, para an pregar, anointing to preach, unção para curar anointing to enfermos, cure disease, unção para ressuscitar anointing mortos, to make poder dead e autoridade para people expulsar to live demônios. again, a power to cast out demons. Você pode ser um tremendo super-homem na área ministerial. You might be a huge Superman on the ministerial area, E de repente na tua família and suddenly on your family, você sofre, you suffer, você tem you problema, have troubles, você tem you have dificuldades. difficulties. Você quando está chorando em cima do When you altar, cry on the altar, não está chorando porque as almas estão se you're perdendo. not crying because the souls have been lost. Você não está lamentando porque a coronavírus está matando muita You're not gente. complaining because the coronavirus is killing a lot of people. Muitas pessoas não entendem A lot of people don't e understand. nunca vão entender And will never understand que às vezes as lágrimas que descem do teu that rosto, sometimes the tears that you Pastor, drop, Pastor, às vezes são lágrimas sometimes your de tears situações, in situations de problemas of internos inside problems que você nunca conseguiu that you can resolver never resolve. e você não consegue You entender cannot understand. como é que Deus te dá tanta unção, How can God give you so much como é que anointing? Deus te dá tanto poder, How can God give you so much power? como é que Deus te dá tanta How can revelação, God give you so much revelation? como é que você abençoa tanta How can gente, you bless so much people? como é que as pessoas amam a tua How can palavra, people love so much your word? como é que as pessoas acham você um tremendo homem de How can Deus, people see you a great man of God, mas o teu rosto but your tem face sempre uma lágrima has always descendo a tear dropping, e ninguém sabe o que é. and no one knows what it is. Talvez você um dia pense, Maybe you one day think, como Paulo pensou uma vez, just like Paul thought once, o apóstolo Paulo, the apostle Paul, dizendo para o Senhor: saying to the Lord, Senhor, tem um demônio que vem me "My esbofetear Lord, todas there's a as demon noites. that comes to hit me every night. Me livra dele, Senhor. Take me away of him." Paulo nunca disse para ninguém. Paul never told anybody. Paulo nunca confessou para ninguém Paul never confessed to nobody quem era e por que who was and why esse demônio perseguia this ele, demon that was pursuing him, esbofeteava ele. that slapped his face. Que eu acredito ser uma figura de linguagem. I believe it was a Não metaphor. é que desse tapa na Not cara he dele, slapped really his face, mas fazia alguma coisa but do something que o fazia that sofrer. made him suffer. E ele orava ao And he Senhor. prayed to the Lord. E o Senhor um dia disse: The Paulo, Lord said once,
Paul, a minha graça my grace é suficiente para is você. enough for you. A minha graça te My basta. grace is enough for Porque you. o meu poder, Because Paulo, my power, Paul, se aperfeiçoa na gets fraqueza. perfect on your weakness. E ele faz uma confissão And he makes a confession. para que eu não me soberbecesse. For me to not be arrogant, Foi-me dado um espinho na has carne. been given a thing to hurt me. Às vezes, pastor, Sometimes, Apóstolo, apostle, profeta, prophet, a lágrima que desce do the seu rosto, tear that drop on your face, que ninguém sabe porquê that no one knows why, e ninguém entende, no one understands. talvez seja o espinho apertando. Maybe it's what God is using on your life. Talvez seja o espinho que está doendo. Maybe sometimes this what is hurting on you. Mas eu digo a mesma coisa But I say the same thing que Deus disse para Paulo. that God said to Paul. O poder de The Deus power of God está se is aperfeiçoando getting perfect na tua on fraqueza. your weakness. Por isso, That's why você só tem que fazer you got only to do aquilo que Deus quer na tua vida. what God wants on your life. Então aprenda So learn que a unção that the anointing não vai mudar caráter, won't change your character. vai apenas te It capacitar only turn you able para que tu faças a vontade de Deus. for you to do the God's will. E Ele vai te abençoar And He's going to bless poderosamente. you powerfully. Amém? Amen. Passou um grande tempo, It passed a lot of time, muito tempo, so much time. e já no final da vida de Davi, And on the end of life of David, ele estava já he afastado, was already away estava mais de 70 more anos. than 70 years. Botaram a Abisag para esquentar os pezinhos They dele. put Abizag to hit his feet. Davi já estava, Salomão já estava começando a governar. Solomon was already starting to govern. E um dia, And one day, Betseba, Bathsheba, a mãe de the Salomão, mother of Solomon, disse para ele: she said to him, Salomão, meu filho, Solomon, my son, eu quero te fazer um pedido. I want to ask you something. E o Salomão disse: pois não, minha mãe, And Solomon said, what it is, my mother? mas você primeiro tem que me prometer But first you gotta to promise me que something. o que eu vou pedir a você, Then what I'm going to ask you, você não vai me you negar. won't refuse me. De jeito nenhum. No way. Claro, minha mãe. Of course, my mother. Jamais negaria um pedido para a I'll senhora. never refuse an asking of De you. jeito nenhum. No way. E a mãe disse: tá bom, então. His mother said, okay. Irmãos, My brothers, quando Salomão, when Solomon que estava caminhando ao lado da mãe he dele, was walking on the side of his mother, diz para ela: he said to her, minha mãe, jamais negaria um pedido da I'll senhora. never refuse asking of you. Ele continuou andando Continue walking até chegar perto do trono. until he gets nearby the throne. Ele sentou-se no trono, He's seated on the throne. e ao sentar-se no trono, When he's seated on the throne, ele disse para um soldado, he said to the soldier, lá para o assessor dele: to his co-worker, vai buscar uma cadeira para minha mãe sentar aqui do meu lado. take a chair to my mom, sit by my side. Afinal de contas, era a mãe dele. Even though she was his mother. E ela se sentou do lado dele. And she seated on side by side to Ele him. disse: pode falar o que a senhora quer. He said, you can ask me what you want. E ela fez um pedido absurdo. And she made an absurd asking. Um pedido de quem estava ansiosa para se vingar An asking the one of a person that was anxious to revenge do que acontecera 40 anos antes. of what happened 40 years on the past. E disse para ele: And she said to him, eu quero que você pegue a mulher do teu pai I want you to get the wife of your father e dê para teu irmão, and give it to your brother para que seja a mulher dele. to be his wife. Que pedido absurdo, irmão! What absurd thinking, what absurd asking. Pega a mulher do teu pai Take the wife of your father e dá para o teu irmão. and give it to your brother. Ou seja, That is, desonra teu pai. dishonor your father. Dizer a Salomão, quer dizer, Saying to Solomon, tentando insinuar a Salomão, trying to influence Solomon, vai desonrar teu pai. go dishonor your father. A questão toda, irmãos, é que Salomão era matters sábio That demais. Solomon was a really wise man. Quando a mãe dele disse para ele não negar o pedido, When his mother told him to ele not estava, refuse her ele asking, estava fora do trono he was out of the throne. e a tratou como mãe. And he treated her as his mother. Mas ele foi sábio, But he was wise. trouxe a mãe para perto do He trono, brought his mother nearby the ele se throne. sentou no trono, He seated on the throne. botou a cadeira do He lado put the chair side by side to him, para ela. to her. Ou seja, That is, agora já não era mais o filho falando com a mãe, that was not anymore the son speaking with his mother. era o rei, uma mulher falando com o rei. That was a woman speaking with the king. Agora era o rei que estava ali. That was the king that was there. O que é que você quer, senhora? What do you want? What do you want, lady? Dá uma mulher do teu pai pro teu irmão. Give the wife of your father to your brother.
Agora ele era governo. Now he was the government. Agora não era a mãe dele. Now it was not his mother. Agora era uma súdita do rei. Now he was a woman of the kingdom. Porque agora ele tinha autoridade sobre Now he ela. has authority above her. Fora do trono ele a respeitou. Out of the throne, he respected her. Mas ele sentou no trono e foi o When he contrário. seated on the throne, it was the opposite. Agora eu sou o rei. Now I'm the king. E disse, And tá, he said, tá pedindo isso? "You asking me this? Por que não pede logo o trono para ele Why também? don't you ask already the throne to Por que him? não pede tudo para Why ele? don't you ask everything to him? Só porque meu pai está cansado, morrendo? Just because my father is dying, he's Quer que eu tired. desonre meu pai? You want me to dishonor my father? Não vai acontecer nada This disso, won't não. happen. Então ele mandou chamar um soldado. So he called a soldier, Vai atrás de Adonias. go and call Donias. Pega ele. Take him, Onde ele estiver. whatever he is, Arremete contra ele. and take him, Mata ele. kill him. Se alguém entrar no meio. If someone gets Mata in between, também. kill him also. Porque ninguém vai desonrar meu pai. Because no one will dishonor my father. E ela não conseguiu a vingança And she dela. could not give her revenge. Davi David lamentou muito. complained a lot. Todas as dores. All the pain, Todas as all the tristezas. sadness, Da questão familiar. all the familiar matter. Mas foi um grande But rei. he was a huge Um king, grande a adorador. huge worshipper. Por isso o Senhor disse. That's what the Lord said. Este é homem segundo o meu This is a coração. man just like my heart. Então, irmãos, nós precisamos So you entender must understand me, brothers. que quando Deus nos põe para governar, When God put us to govern, a unção the capacita. anointing turned us able, Mas a palavra, the word que aqui está, irmãos, a that palavra, is here. quando você mergulha na You palavra, dive in the word. quando você ama a You palavra, love the word. quando você passa tempo com a When you palavra, spend time with the word, ela muda teu caráter, it changes your character. transforma teu caráter. It transforms your character. Essa foi uma das marcas que aconteceram. This was one of the marks No that governo happened Davi. on David's government. Excelente governante Excellent governor para o povo, to the people, péssimo governante a terrible governor para a família. to his family. Governou muito bem o povo, He governed well the people, não governou a família. he didn't govern his family. Por isso teve tanto That's why problema. he had so much troubles. A ponto de um dia os próprios filhos On the time of the one day, his sons, se vingarem do pai, they revenge of their father. quando disseram para pegar as concubinas dele When they said to take all his wives, e no pátio, those women, do palácio and on the patio of the palace, tiveram relações they sexuais had sexual relations with her. com todo mundo assistindo, todo mundo Everybody vendo, watching, everybody seeing this. para humilhar o próprio To pai, humiliate their own father. para se vingar do To pai. get revenge of their father. E aquilo foi terrível da vida de And Davi. this was horrible on David's life. Davi falhou David failed nessa história on this story por um detalhe muito for interessante. a very interesting detail. Se eu disse que ele é governo, If I said that he was a governor, que ele era that rei, he was a king, que o governo de Deus that the government of God opera no natural operates on the natural, e opera no and espiritual. operates on the spiritual. No espiritual, Davi foi muito bem. On the spiritual, David was very well succeed. Até com a harpa dele, botava os demônios de His Saul para heart, correr. he cast the demons of Saul away. Por que então, irmãos, Why, my brothers? que Davi That David não abdicou da condição de pai, didn't deixou de lado a he didn't condição put de it pai away the condition of father, e atuou como o rei dos seus filhos? acted as a king of his children. Porque ele tinha autoridade. Because he had authority. Ele podia dizer, He could say, prenda Absalão. put Absalom in jail. Todos os meus filhos rebeldes, prenda All todos the eles estavam rebel aqui. children, put them in the jail, bring them. E ele podia dizer para os filhos And dele, he could tell to his eu children, vou botar vocês na prisão. I'm gonna put you in the jail. Vocês são rebeldes. You're a rebel. Vocês estão estragando meu reino. You're ruling my Estão kingdom. me You're desonrando. dishonoring me. E You vocês têm que aprender. gotta learn. Não querem me respeitar como Don't pai? want to respect me as a Não father. querem me honrar como pai? You don't want to honor me as a Vão father. ter que me honrar como You rei. have to honor me as a king. Prisão para todo mundo. Prison to everybody. Só vai sair daí quando se Only get arrepender. out there when you regret it. Mas ele não teve coragem de He fazer didn't isso. have courage to do it. Ele começou a ficar tristinho, He started to se get deixou sad. levar pela emoção. He let his emotions speak louder. E na família And his family foram 40 was anos 40 de years sofrimento. of suffering. Davi é um homem David extraordinário. was an extraordinary man. Se Deus hoje pegasse uma balança de pesar pecado, Is nowadays God took a balance of measuring sin. é uma situação hipotética, It's a pathetic situation. porque nem sei se tem balança de I pesar don't even pecado. know if there's a balance of sin. É apenas uma It's hipótese. just an hypothesis. Se Deus pegasse uma balança de pesar God pecado, took a balance of measuring sins. pusesse Davi de um lado e você do outro, Put David on one side and you with another. provavelmente Davi ia perder feio. Probably David will lose badly. Porque eu não acredito que você que está me ouvindo Guys, I agora don't believe you that listen to me right tenha now cometido tanto pecado have made so much sin, quanto Davi. just like David. E a balança ia pesar para o lado And dele.
the balance will get heavy for his side. Ele ia se dar mal nessa história. He will get bad in this story. Mas vamos imaginar que Deus trocasse a balança. Let's suppose that God changes the balance. Que Deus trouxesse a balança de pesar a adoração. That God will get a balance of measuring worshiping. E colocasse Davi e você do outro lado. David on one side and you on another. Davi de um lado e você do outro. David on one side and you on another one. Balança de pesar a adoração. Balance of measuring worshiping. Eu não sei quem está me ouvindo aí I agora. don't know who is listening to me right now. Mas eu acho que você ia perder feio. But I think you're gonna lose badly. Porque não tem na Bíblia Because there's not in the Bible tremendo adorador a huge worshipper como Davi. just like David. Então, So ele fazia muito bem uma coisa, he did very good at one thing, mas não fazia bem a outra but he coisa. didn't do so well another one. Grande rei, A huge king, grande adorador, huge worshipper, mas como pai ele falhou. but as a father he Não exerceu o failed. governo dele. He didn't exercise his O mesmo government. que tinha acontecido com The Elias same that has happened to Eliah. não funcionou. It didn't work. Então nós precisamos entender, You must irmãos, understand me, que a brothers. unção não muda The caráter. anointing Né? doesn't change character. Que a unção, The ela anointing capacita. turns you able. Mas se você ungir alguém de mau But if you're caráter, anointing someone with a bad character, e é o que mais acontece na and this igreja is hoje. what most happen nowadays in the church. Eu já vi pastores I have seen pastors ungindo pessoas anointing people só para eles não saírem da igreja. just to then not leave the church. Pastor, se a pessoa te dá problema hoje, The person gives you problem como nowadays. membro da As igreja, a member of the church, se ele critica if você, he complains about se you, ele fala mal da sua if he administração, makes gossips about your ministry, será que você não está if entendendo not, can't you que ele understand assumiu a posição de teu inimigo? that he assumed the position of your Por que enemy? vai ungí-lo? Why are you going to anoint him? Por que vai fazer dele um Why pastor? are you going to turn him a pastor? Se ele te dá trabalho If he hoje, gives you trouble today, vai te dar muito mais he's going to depois. give you so much after. Então se ele ficar com raivinha, If he gets... voltou. voltou, graças a Deus. Back, we have a little Deu uma problem. interrupção aqui na internet. Então não adianta So it doesn't work. você ordená-lo, You order him, consagrá-lo, consecrate him, só para ele ficar juntinho de just to você. stay there with you. Só porque o dízimo dele é Just alto. because his tithe is high, Toma cuidado, hein? be careful. Toma cuidado. Be careful. O espírito de Jezabel está querendo entrar. The spirit of Jezebel is trying to Não enter, deixa não. doesn't allow. Governa com Don't allow. autoridade. Govern with Com a authority. unção que Deus te Govern deu. with authority that- E that God confia gave no you, Senhor. and trust in God, Porque ele será contigo because he will be with you até o fim. until the end. Eu contei essa história de Davi, I have told this story about que David. foi um governo marcante. It was a remarkable Talvez não dê government. tempo hoje, não vai dar, We claro. won't have time here Porque ela passou. because we have already spoken beyond the Mas lá na hour. frente vou chamar a atenção There in the future, we're going to call the attention para outro governo, to other government que também envolveu o profético. that also involve the prophetic. As histórias que eu vou contar aqui The envolvem o stories that I'm profético, going to né? tell here are about the prophetic. Vou te contar essa história. I'm going to say this story. Vou te contar a história de Naamã I'm going to tell the story of Naaman com Eliseu with Eliseo e a história de Jezabel and the story of Jezebel com Elias. with Elias. E você vai ver And you're going to see funcionamento do governo divino. how the divine government works. Principalmente quando chegar na história de general Naamã, Especially when you go to the story of the general Naaman. que é depois de Jezabel, It's né? after Jezebel. Primeiro falar de Elias, First, I'm going to speak about Elias. que você vai ver que o general é uma autoridade And you can see that the general is an authority debaixo do governo da Síria. under the government of Syria. Mas o general era uma autoridade The general was an authority. e na sua casa tinha uma empregada. At his house, there was a maid. Então essa empregada estava debaixo da autoridade do So general. this maid was under the authority of the general. O general está debaixo do governo do rei da The Síria. general was under the authority of the king of A menina Syria. falou que ele seria curado. The woman said that he was going to be cured. E o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel. And the king of Syria sent a letter to the king of Israel. Mas o rei de Israel não cura ninguém. But the king of Israel doesn't Quem cura é o- cure anybody. Quem cura é o profeta. Who cures is the E prophet. manda falar com o profeta, And then he talks to the prophet. que mesmo contra a vontade, That even though against his will, manda chamar o general. called the general, E aí cura ele. then cures him. Mas eu vou te mostrar I'm going to depois show you after como funcionou how it o worked. governo de Deus The government of God. para que a cura So acontecesse. the cure could happen. Irmãos, por que nós estamos enfatizando o fundamento do But why governo? are you emphasizing the power of government? Você vai ver muitos milagres acontecer na Foundation of terra. government. You will see a lot of miracles happening on earth. Mas os milagres, But irmãos, the miracles, my eles brother, não obedecem a apenas uma questão de uma oração. they don't obey just a matter of praying. Tem que ter atmosfera para o Has to have milagre. the atmosphere. E a atmosfera para o milagre And the atmosphere
Peter for the miracle, todas as pontas do fundamento, all the points of the foundation, da unção, of the anointing, do poder, of the power, da of autoridade, the authority, do governo, of the government, tem que estar gotta be perfeitamente conectados. perfectly connected. Olha que coisa Look interessante. how interesting it is. Jesus, antes da Jesus, cruz, before going to the cross, antes de morrer na cruz, before dying on the cross, toda vez que ele ressuscitava alguma every pessoa, time he make a dead come live again, ele orava. he prayed. Mas quando ele curou uma pessoa porque era cego, But when he went to cure ou a porque era blind leproso, man, or because it was a ou porque leper, tinha uma deficiência, because they had ele nem orava. deficient, he Ele nem didn't even orava. pray. Dava uma palavra e He pronto. gave a word and that's it. Mas na hora de ressuscitar, But when he had to make live again, ele orava a he Deus. prayed to God. Porque ele dependia de Because he Deus. depended on God. Ele ainda não podia ressuscitar He sozinho. couldn't make that Ainda não tinha person come visto. live again by himself. Ainda não tinha vencido a He morte. didn't have win the death Só yet. depois que ele ressuscitou, Only after he got live again, foi que ele disse: todo o he poder said all the me power foi dado has been given no céu e na terra. on the heaven and on earth. Agora é comigo. Now he's with me. Agora eu sou o rei mesmo. Now I'm the king. Mas isso aí But this, fica para... Hoje é sexta-feira? today's Para Friday. domingo, depois da manhã, às We're 5 talking da about this tarde. at Sunday. Em nome do Senhor Name of Jesus. Jesus. Porque hoje nosso tempo passou. Nowadays, our time is out. E o Cláudio vai ter que cortar certas coisas aí. Amém. Que esta palavra Now this word entre no teu coração. enter on your heart. Fundamento de governo. Foundation of government. Busca Deus. Search God. Pergunta a Ele. Ask Him. Senhor, Lord, me revela, reveal me me, mostra show me a minha posição profética My de governo. prophetic position of government. E você vai ser um tremendo servo de And you Deus. see you will be a huge servant. E você vai ver as coisas desatarem na You tua will vida. see the things getting untied on your As life. portas vão se abrir Doors will open na área ministerial, in your ministerial life, na área familiar, on your familiar area, na área on financeira, the financial area, na área da saúde. on the health area. Quando você entender When you understand esses fundamentos those e foundations, eles fizerem parte da sua vida, and they become part of your a life, vida abundante chega. the abundant life comes, E você vai ser vitorioso and you will be very victory. em nome do Senhor In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Palavra forte hoje, irmão. Miriam já chegou também, Strong Miriam Fazon, Maria Lúcia está aqui, Marcelo Neves Moreira, pai do nosso tradutor aqui, pastora T. Nunes, Deus abençoe, Jorge Coelho, aleluia, Maria Lúcia Ferreira, Marcos Santo, Bertolino, a família Bertolino firme e forte aí, ó, Elane Cristine, Márcia Ventura, lá de Tampa, na Flórida, pastora Tânia Bandeira, minha pastora, aleluia, Fia Fragoso, Tamires Monteiro, eita, quanta gente hoje, rapaz, muito bem, aleluia, graças a Deus, aleluia, eita, Maria Clara Arantes, ó, Fabiane Caldeira, Caroline lá de Macaé, forte demais, Caroline, Deus te abençoe, minha filha, Deus abençoe a família toda aí, em nome do Senhor Jesus, a igreja de Macaé, Fabiane Caldeira, bem, Caroline está aqui também, aleluia, graças a Deus, muito bom. Osmar Fernandes também, firme, forte Deus, Zé Belo Gonçalves, eita, Rafael Mendes, Cirineu, Letícia Bertolino, aleluia, Josi Prado, ih, rapaz, muita gente mesmo, se lê todo mundo aqui. Não, vamos orar? Vamos orar e pedir ao Senhor que te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. E depois da manhã, no domingo, 17 horas, estaremos novamente aqui. Eu quero ver se termino esse fundamento de governo no mais tardar semana que vem agora, porque temos que entrar no outro fundamento já, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas se Deus quiser, vamos entrar. Se você quiser conhecer os nossos livros, você entre no site venturapublicações.com.br. Vou repetir, Ventura Publicações, muito fácil de guardar. Meu nome, venturapublicações.com.br. Aí você vai ver alguns livros do nosso lado, Lindenberg, Piccinini, Márcia Ventura, do Lindenberg, né, daqui um dia eu vou botar da apóstola Térica também, lá de Boston. Então, apareça por lá que você vai gostar lá, em nome do Senhor Jesus. venturapublicações.com.br. Amém? Vamos orar, irmãos? Você não falou nada. Senhor nosso Deus, My Lord, my God,
Nós oramos a Ti agora, meu We Pai. pray for you right now, my Lord. Te damos toda a honra e toda a Give glória. you all the honor and all the glory. Pedimos a Tua bênção, Pai, We ask for your blessing, por my aqueles que Father. nos assistiram nessa For all tarde. those ones that have watched us this afternoon. Que Teu amor e a Tua bondade That your love and your goodness possa resplandecer no coração de cada um. can shine on each one's heart. E as verdades dessa palavra And the truths of these words possam entrar no coração deles. can enter on their Para que hearts. possam Te amar de So they verdade, can meu love Pai, you for real e fazer aquilo que Te agrada. and make what makes you happy. Se alguma palavra eu disse, If I Pai, have said anything here, my que Father, não foi do Teu agrado, me that perdoa. didn't make you happy, forgive me. Me perdoa, Pai, em I'm nome do sorry Senhor in the name of Jesus. Jesus. E quero aproveitar este momento And I want to use this moment para Te dar toda a to honra e give you toda a all the honor glória and all the glory desta transmissão. of this transmission. A honra e a glória pertencem ao The honor and Senhor, the glory belongs to the Lord. que é o único digno de receber That is the only one who is worthy to toda a receive honra e toda a all the glória, honor and all the glory. em nome do In Senhor the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Bem, irmãos, Amen, brothers. a partir de amanhã, depois da manhã, Since after tomorrow, domingo, on Sunday, domingo de manhã, Sunday at morning, Sunday morning, Sunday morning, nós estaremos na igreja do be nosso the amigo church of our friend Bispo Radamés, Bishop Radames, lá na cidade de São Gonçalo, in the city of San Gonçalo, Igreja Apostólica Fonte de Apostolic Alegria. Church, Fountain of Happiness. Tá bem, já botamos aí para os nossos irmãos da rede. We have already put it there on the brothers on web. Se você quiser nos encontrar, If you want to meet us, estaremos lá a partir das 9 horas da manhã we'll be there at 9 a.m. com o nosso amigo Radamés, with our friend Radames, sua esposa, his wife, sua família, his family, sua igreja, his church, para louvarmos ao to Senhor worship to the Lord e agradecemos o nome do nosso and Pai. glorify the name of our Em Father. nome do Senhor In the name of Jesus. Jesus. My brothers, God bless you all in the name of Jesus. We felt a huge anointing today, and these words are powerful. I have been learning a lot, just like you watching. I was receiving here. I'm hearing this for the first time, so I'm very thankful for having this opportunity of learning, and I'm sure that all of us, God will make a lot of miracles on our lives, because when you go deeper on the word transforms our lives, just like we have learning. And I hope God bless you all in the name of Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, até depois de amanhã, domingo, 17 horas, novamente aqui em nome do Senhor Jesus. Ó, um beijo no coração de vocês e, se Deus quiser, até domingo. Amém.